O que acontece quando o brilho da tela prateada esconde uma paixão altamente real? Por trás de cada foto publicitária polida da velha Hollywood, havia sussurros que poderiam derrubar fortunas e reescrever códigos morais. Esta noite, vamos levantar a cortina de veludo sobre 20 casos proibidos que redefiniram para sempre o mapa de poder da indústria e a consciência pública. Curta, deixe um comentário com o escândalo que você nunca esperava, e vamos mergulhar nisso. Mary Pickford e Douglas Fairbanks. Quando a queridinha da América encontrou o rei das aventuras silenciosas, ambos eram casados com outras pessoas, e ambos eram prisioneiros das cláusulas de moralidade dos estúdios. O namoro deles começou em passeios secretos no Jardim de Pickfair, a propriedade nas colinas de Hollywood que Mary comprou em 1917 como um retiro de negócios. Telegramas codificados com citações de Shakespeare voavam por continentes durante turnês promocionais. Em 1920, eles haviam solicitado divórcios conturbados que fizeram as revistas de fãs gritarem: "Traição!". No entanto, a união deles criou algo revolucionário: artistas unidos. De repente, estrelas possuíam seus negativos de distribuição, contornando magnatas como Zukor e Lemmel. O primeiro frenesi de paparazzi de Hollywood nasceu nas escadas do tribunal, enquanto grupos religiosos condenavam a queda de virtude de Mary. Com um salto ousado, os amantes provaram que o controle criativo era possível, e desde então, cada estrela de primeira linha seguiu seu exemplo. Mercadorias Pickford Fairbanks, de bonecas a cartões de cigarro, incendiaram a primeira economia de fandom moderno. Os estúdios responderam escrevendo cláusulas de moralidade mais rigorosas, mas o público já tinha experimentado o romance verdadeiro e exigia mais autenticidade. As turnês europeias do casal transformaram atores de cinema em realeza global, pavimentando o caminho para a diplomacia de tapete vermelho de hoje. O caso deles borrava as linhas entre poder pessoal e profissional, dando origem à era das estrelas multirefinizadas que negociam participações nos lucros, prática padrão hoje em dia. Pickford e Fairbanks mostraram a Hollywood que um escândalo, se bem manipulado, podia gerar dinheiro mais rápido do que qualquer grande sucesso de bilheteria: Clark Gable e Loretta Young. Em um set congelado em Washington, em 1935, o robusto Clark Gable aqueceu a coestrela Loretta Young em seu trailer. A ingênua católica emergiu grávida. A máquina de publicidade da MGM se moveu mais rápido do que as colunas de fofocas. Young adoeceu, viajou para a Inglaterra e retornou meses depois com um bebê adotado chamado Judy. Gable pagava pensão alimentícia secreta por meio de agentes enquanto mantinha sua imagem de rei de Hollywood. Os chefes de estúdio temiam que, se o público soubesse que seu maior ganhador tinha seduzido uma atriz solteira, os conselhos de censura iriam censurar todos os futuros lançamentos de Gable. A conspiração forjou o manual duradouro de Hollywood sobre gestão de crises, contratos de confidencialidade, pagamentos fora dos livros e adoções simuladas. Louella Parsons e Hedda Hopper amplificaram rumores codificados, marcando o jornalismo de fofocas como armas de influência. Décadas depois, Judy Lewis confrontou publicamente sua herança, inspirando novas conversas sobre a moralidade imposta pelos estúdios e a autonomia das mulheres. O filho secreto de Gable e Young obrigou os estúdios a refinar a arte de construir imagens. E cada escândalo familiar oculto desde então deve ser o manual de estratégias ao desgosto silenciado deles. Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Bergman, a luminosa santa nórdica de Casablanca, escreveu uma carta de fã que detonou o Capitólio. "Quero fazer um filme com você", disse ela ao rebelde neorrealista italiano Rossellini em 1948. Seu caso durante as filmagens nas cinzas vulcânicas de Stromboli deixou ambos os casamentos em ruínas e produziu um filho nascido fora do casamento. Senadores americanos rotularam Bergman de apóstolo da degradação e as salas de cinema boicotaram seus filmes. Ela fugiu para a Europa, enquanto os executivos de Hollywood entraram em pânico com a perda de ouro de bilheteria. O escândalo desencadeou um debate nacional sobre liberdade artística versus responsabilidade moral, acelerando o declínio do rígido controle do código de produção. O ostracismo de Bergman deu origem ao conceito de lista negra por conduta pessoal, não por política, antecipando as purgas da era McCarthy. No entanto, seu triunfante regresso ao Oscar com Anastasia em 1957 provou que o público podia perdoar e até celebrar narrativas femininas complexas. O caso ampliou a narrativa de Hollywood, abrindo espaço para heroínas imperfeitas e coproduções internacionais que dominam o cinema de prestígio hoje. Elizabeth Taylor e Eddie Fisher. Quando o marido de Elizabeth Taylor, Mike Todd, morreu em um acidente de avião, o melhor amigo Ed Fisher chegou com lenços e nunca saiu. O caso deles destruiu o casamento de Fisher com a eterna garota da porta ao lado, Debbie Reynolds. A indignação pública foi sísmica. A NBC cancelou o programa de variedades de Fisher, e Taylor foi rotulada de destruidora de lares. No entanto, o furação levou a 20th Century Fox a apostar em Cleópatra, acreditando que a notoriedade de Taylor venderia ingressos apesar dos custos crescentes. O escândalo Taylor Fisher
gerou cultura moderna de tabloide. Cobertura de 24 horas, emboscadas fotográficas e exclusivas sussurradas vendidas por somas de 5 dígitos. Os estúdios perceberam que uma manchete poderia promover filmes melhor do que qualquer cartaz, inaugurando a era do giro de marketing de celebridades. Os romances subsequentes de Taylor tornaram-se uma promoção seriada de bilheteria, enquanto a narrativa simpática de Reynolds lançou a era das entrevistas reveladoras na televisão. Hollywood aprendeu que a indignação cuidadosamente embalada poderia ser sua mercadoria mais lucrativa. Katharine Hepburn e Spencer Tracy. O amor deles começou no set de Woman of the Year, em 1942, mas Tracy, um ícone irlandês católico, recusou-se a se divorciar de sua esposa Louise. Por 25 anos, Hepburn aceitou viver nas sombras. Suítes de hotel separadas, telefonemas codificados e fins de semana tranquilos na propriedade de George Cukor. Os membros da equipe sabiam que deviam diminuir as luzes quando Hepburn entrava no camarim de Tracy após as filmagens. Os estúdios os protegiam porque a química deles nas telas rendia milhões, mas padres das paróquias ameaçavam boicote caso o adultério se tornasse público. O romance clandestino modelou o segredo aberto sancionado pelo estúdio, ensinando Hollywood a equilibrar fachadas morais com realidade lucrativa. A lealdade estoica de Hepburn alimentou sua persona nas telas de independência inquebrantável, moldando papéis para gerações de protagonistas femininas fortes. Quando Tracy morreu em 1967 e Hepburn finalmente falou, o público reavaliou as noções de casamento santificado versus amor autêntico, suavizando a censura moralista e abrindo caminho para filmes que exploram relacionamentos não convencionais sem condenação. Charlie Chaplin e Joan Barry. Aos 52 anos, Chaplin seduziu a jovem estrela de 22 anos, Joan Barry, que mais tarde entrou com um processo de paternidade depois que ele a substituiu no segmento de Tempos Modernos, Luzes da Ribalta. Apesar de exames de sangue excluírem Chaplin, exames que a Califórnia se recusou a aceitar, o tribunal o obrigou a pagar pensão alimentícia. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, usou o escândalo como arma, rotulando Chaplin como uma ameaça moral comunista e revogando seu visto de reentrada em 1952. O julgamento gerou novas manchetes. Testes de sangue e processo de paternidade se tornaram expressões comuns, inserindo a ciência forense na curiosidade pública. Mais criticamente, ilustrou como forças políticas poderiam se apropriar de escândalos pessoais para exilar talentos, prenunciando as batalhas da cultura do cancelamento de hoje. No exílio, Chaplin criou Um Rei em Nova York, uma sátira que inspirou cineastas em todo o mundo a criticar a autoridade através da arte. Hollywood, com medo da supervisão federal, apertou as cláusulas de moralidade, enquanto tabloides perceberam que tribunais eram teatros tão lucrativos quanto qualquer estúdio. Errol Flynn e Beverly Adland. No final dos anos 1950, o espadachim Errol Flynn estava envelhecendo, falido e bebendo muito quando começou a acompanhar a dançarina de 15 anos, Beverly Adland, a clubes noturnos. Flynn falsificou documentos para escalá-la em Too Much, Too Soon. Colunistas de fofocas sentiram um cheiro de sangue. Em 1959, ele enfrentou rumores de estupro estatutário, mas escapou da acusação através de manobras legais inteligentes. Flynn morreu no mesmo ano nos braços de Adland, e a exposição da mãe dela, The Big Love, transformou o caso em um best-seller sensacionalista. O escândalo de Flynn levou legisladores da Califórnia a proporem leis mais rigorosas de proteção infantil nos sets de filmagem, um precursor das proteções Coogan de hoje. Os estúdios reescreveram cláusulas de seguro para avaliar a conduta pessoal dos atores, reconhecendo que o comportamento fora das telas poderia falir uma produção da noite para o dia. A imprensa, encorajada, voltou sua atenção para outras lendas predatórias, desmantelando o mito de que charme escusava má conduta. O acerto de contas de Hollywood com a exploração de menores começou aqui, e seus ecos ainda moldam o treinamento de conformidade em todos os sets modernos, Lana Turner e Johnny Stompanato. Envolta em visões e boatos, Lana Turner era a fênix de platina da MGM, sempre renascendo da mágoa. Em 1957, ela conheceu Johnny Stompanato, um ex-fuzileiro naval atraente que também era o executor do chefe da máfia, Mickey Cohen. O romance deles brilhava como neon. Fugas ao Caribe, joias compradas com dinheiro de jogos de azar e hematomas escondidos sob alta costura. Os vizinhos de Beverly Hills de Turner reclamavam de gritos à meia-noite e vidros quebrados. Em 4 de abril de 1958, Stompanato irrompeu no quarto de Turner, ameaçando sua filha adolescente Cheryl Crane. Assustada e tremendo, Cheryl cravou uma faca de cozinha no peito dele. Ao amanhecer, jornalistas pisoteavam os arbustos de rosas de Turner, em busca de fotografias do tapete manchado de sangue. A investigação do legista, transmitida ao vivo, confundiu tribunal e palco. A simpatia pública por Turner resgatou sua carreira em declínio. Imitação da Vida tornou-se um sucesso de bilheteria, com o público lotando os cinemas para apoiar Lana.
As seguradoras de Hollywood acrescentaram cúpulas, cláusulas de violência doméstica e os estúdios começaram a contratar ex-policiais como guarda-costas de estrelas. O escândalo também forçou a Associação Cinematográfica a reconhecer o alcance do crime organizado na vida noturna de Hollywood, desencadeando a vigilância do FBI nas agências de talentos. A tragédia de Turner reescreveu os limites do drama aceitável e provou que as lágrimas de uma mulher no banco das testemunhas podiam ofuscar até mesmo o Technicolor. Marilyn Monroe e presidente John F. Kennedy, 19 de maio de 1962. Sob um único holofote no Madison Square Garden, Marilyn Monroe sussurrou: "Feliz aniversário, senhor presidente", vestindo um vestido costurado direto sobre sua pele. Por trás daquele cumprimento suave havia mais do que flerte. Registros do serviço secreto revelam visitas noturnas a apartamentos na Quinta Avenida e refúgios em Palm Springs, enquanto o terapeuta de Monroe registrou seu medo de se tornar uma mulher inconveniente. Assessores políticos entraram em pânico. Um caso amoroso, exposto, poderia dar à União Soviética uma vantagem de chantagem durante a crise dos mísseis de Cuba. Após a morte de Monroe, naquele agosto, detetives de Los Angeles encontraram um número de telefone não listado, rabiscado Bob K., ao lado de pílulas para dormir. As consequências criaram barreiras permanentes entre Washington e Hollywood. Executivos de estúdio instruíram estrelas a nunca fazer campanhas sem pontos de discussão aprovados, enquanto presidentes pararam de convidar estrelas de cinema para suítes privadas. Paparazzi ficaram de plantão na Casa Branca, inventando a cobertura moderna de escândalos sexuais políticos que mais tarde enredou Gary Hart e Bill Clinton. A tragédia de Monroe ensinou a Hollywood que a proximidade com o poder poderia ser letal e ensinou aos políticos que todo encontro à luz de velas poderia terminar na primeira página do dia seguinte. Ava Gardner e Frank Sinatra. Ava Gardner cresceu descalça nos campos de tabaco da Carolina do Norte. Frank Sinatra veio das sombras de aço de Hoboken. Até 1950, eles colidiram como galáxias. Sinatra, ainda casado com Nancy, seguiu Gardner por arenas de touros em Madrid e savanas quenianas, pedindo perdão cada vez que seu temperamento se exaltava. O Vaticano condenou sua união. A colunista de fofocas, Hedda Hopper, chamou Gardner de o mais belo destruidor de lares de Hollywood. Quando Sinatra tentou suicídio em Las Vegas, após uma separação, as luzes de neon diminuíram em respeito. Gardner garantiu-lhe um papel em From Here to Eternity ao ameaçar Harry Cohn da Columbia com sua própria retirada. A vitória de Sinatra no Oscar reconstruiu sua carreira da noite para o dia. Seu relacionamento volátil tornou o machismo do método de atuação algo na moda. Heróis danificados com corações machucados substituíram os protagonistas impecáveis. As gravadoras aprenderam que escândalos pessoais podiam aumentar as vendas de álbuns. As canções românticas de Sinatra subiam nas paradas enquanto as manchetes gritavam. As brigas do casal inspiraram os estúdios a investir em assessores de publicidade 24 horas por dia, precursores das atuais empresas de relações públicas de crise. Gardner e Sinatra provaram que vulnerabilidade crua vendia ingressos e que desilusões amorosas de celebridades podiam transformar a identidade artística em vez de destruí-la. Rita Hayworth e o príncipe Ali Khan. Em 1949, Rita Hayworth, a deusa ruiva da Colômbia, trocou os estúdios de cinema por palácios europeus depois de se apaixonar pelo príncipe Ali Khan, herdeiro de uma das dinastias mais influentes do Islã. Colunistas americanos se espantaram. Uma diva divorciada 2 vezes entrando em círculos reais? Os recém-casados montaram em garanhões árabes na Riviera, mas Hayworth logo se sentiu sufocada pelo protocolo. No 2º ano, ela fugiu para Reno, alegando crueldade mental. As batalhas pela custódia da filha princesa Yasmine se estenderam dos tribunais de Karachi aos tabloides da Califórnia. A Dramedy Transcontinental de Hayworth introduziu Hollywood ao conceito de soft power global. A Columbia Pictures aproveitou seu título real para pré-vender filmes no exterior, criando estratégias de distribuição internacional que dominam o cálculo moderno de bilheteria. Enquanto isso, os oficiais de imigração dos Estados Unidos reescreveram as diretrizes para vistos de cônjuge após lobby político dos advogados de Cannes. O caso também redefiniu as personas das estrelas. As atrizes podiam ser tanto glamour quanto intrigas geopolíticas, abrindo caminho para o conto de fadas de Grace Kelly e os cruzamentos de realeza e influenciadores de hoje, Gloria Swanson e Joseph P. Kennedy. Titã da era do cinema mudo, Gloria Swanson conheceu o magnata Joe Kennedy em 1927, quando seu luxuoso filme Queen Kelly estava perdendo dinheiro. Kennedy prometeu uma tábua de salvação financeira, junto com encontros de fim de semana em coberturas alugadas em Manhattan. Ele produziu a estreia de Swanson no cinema falado e canalizou lucros para a construção da RKO Pictures. Quando fofocas sobre o caso ameaçaram suas aspirações políticas, Kennedy retirou o financiamento de repente, deixando Swanson atolada em dívidas e com um épico inacabado. A separação deles destacou o domínio de Wall Street sobre as fábricas de sonhos. Os estúdios começaram a distribuir o financiamento entre múltiplos bancos para evitar a dependência de magnatas individuais, originando estruturas modernas de financiamento.
O colapso financeiro de Swanson dramatizou o perigo de misturar romance. Em Capital de Risco, uma história de advertência ensinada em toda a aula de produção de Hollywood. A manobra de Kennedy politizou ainda mais o dinheiro dos estúdios, antecipando audiências no Congresso sobre antitrust e propriedade estrangeira. A linha entre quarto e sala de reuniões nunca pareceu tão nítida. Joan Crawford e Clark Gable. Desde Possessed, de 1931 em diante, a rainha e o rei reinantes da MGM encontraram qualquer desculpa para refilmagens que exigiam abraços apaixonados. Louis B. Mayer, temendo processos de divórcio, ordenou que o caso fosse abafado. Bangalôs separados, encontros duplos, encenados e contratos que os proibiam de compartilhar turnês de imprensa europeias. Crawford costurou um pingente de elefante dourado dentro do casaco de Gable para dar sorte. Sua esposa o descobriu, iniciando anos de estreias gélidas. A química deles transformava cada filme compartilhado em sucesso de bilheteria, mas a tensão nos sets adjacentes supostamente atrasava as produções por semanas. O romance inspirou Mayer a criar o sistema de rotação de imagem, redistribuindo co-estrelas para evitar que a paixão real atrapalhasse os cronogramas de filmagem. A fascinação pública pela dinâmica entre Crawford e Gable, de namoro ou não, solidificou o ciclo de publicidade de Hollywood com fotos provocativas, negativas e reencontros estratégicos usados hoje para franquias de super-heróis. O amor frustrado deles também destacou disparidades de classe dentro da hierarquia do estúdio, impulsionando campanhas do Sindicato dos Atores por cláusulas de tempo pessoal mais fortes. Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Aos 44 anos, Humphrey Bogart estava preso em um casamento tempestuoso com a atriz Mayo Method. Aos 19 anos, Lauren Bacall tinha acabado de sair de uma capa da Harper's Bazaar. No cenário úmido da Flórida de To Have and Have Not, em 1944, o diretor Howard Hawks avisou Bacall: "Se você se meter com Bogie, está acabada." Mesmo assim, ela se envolveu. Eles se comunicavam em jogadas de xadrez. Bogart deixou um cavaleiro no camarim de Bacall. Ela devolveu uma rainha. Quando Method ameaçou suicídio, Bogart recusou as exigências de Hawks para terminar o caso. O filme terminou cedo e as manchetes batizaram Bogie e Baby. O casamento deles, desafiador em 1945, reformulou a autoridade dos estúdios. Estrelas perceberam que podiam anular executivos se o sentimento público fosse suficientemente forte. A criação da Santana Productions por Bogart logo depois defendeu empresas geridas por atores, influenciando de Brina, de Kirk Douglas, a Smokehouse, de George Clooney. A voz rouca e o visual de Bacall redefiniram a sedução feminina, introduzindo as heroínas de borda dura do filme noir. Juntos, eles provaram que o amor autêntico dentro e fora da tela podia vender um movimento cinematográfico inteiro, e que a diferença de idade, se apresentada como destino, se tornava aspiracional em vez de escandalosa. David O. Selznick e Jennifer Jones. Obsessão em Technicolor. Quando o produtor-rei David O. Selznick viu a novata de Oklahoma Jennifer Jones testando para Clooney Brown em 1943, ele viu mais do que potencial de estrela. Ele viu a salvação para seu estúdio decadente e seu coração inquieto. Embora ambos fossem casados, Selznick instalou Jones em um bangalô em Beverly Hills, ligado ao telefone da sua mesa, enviou-lhe memorandos de amor de 30 páginas e designou um funcionário para ler poesia do lado de fora da sua porta até o amanhecer. À medida que seu segredo se aprofundava, Selznick gastou $500,000 reeditando Duelo ao Sol, para destacar cada movimento das pestanas de Jones, ganhando ao filme o apelido de Luxúria na Poeira. A equipe jurídica dele elaborou um divórcio que deixou sua primeira esposa, Irene Meyer, herdeira da fortuna da MGM, furiosa na imprensa. A aposta de visão única de Selznick em Jones reescreveu as finanças de Hollywood. Os banqueiros exigiram seguro contra a obsessão antes de apoiarem cineastas, dando origem ao sistema atual de garantia de conclusão. O eventual casamento deles, em 1949, consolidou o modelo de casal poderoso de produtor e musa que inspiraria Hitchcock, Hedren e Alan Farrell. Ainda assim, as atuações irregulares de Jones após a morte de Selznick alertaram os estúdios contra a ligação de toda uma programação a um magnata apaixonado. Hollywood aprendeu que, quando o romance dita as salas de edição, arte e economia colidem, às vezes de forma explosiva. Joan Bennett, Jennings Lang e Walter Wanger, a sereia do filme noir. Joan Bennett pensou que uma tarde discreta com seu agente, Jennings Lang, ficaria oculta atrás de janelas esfumadas. Seu marido, o produtor Walter Wanger, contratou um detetive particular, confrontou o casal em um estacionamento de Beverly Hills em 13 de dezembro de 1951 e atirou em Lang no quadril. Fotos de agências de notícias de Bennett em um casaco de Vison salpicado de sangue chegaram às capas dos jornais em todo o mundo. Wanger alegou insanidade temporária e cumpriu 4 meses. Bennett, embora inocente de adultério, foi imediatamente boicotada, sua carreira forçada ao exílio na televisão. O escândalo gerou o primeiro manual de gestão de crises de Hollywood.
Os estúdios estabeleceram linhas diretas legais disponíveis 24 horas e começaram a inserir cláusulas de suspensão por quebra de moral para ambos os cônjuges. Billy Wilder explorou o incidente para seu o premiado com o Oscar Se Meu Apartamento Falasse, provando que fofoca real poderia render ouro fictício. O exílio de Bennett iniciou uma conversa sobre padrões duplos de gênero, um tremor inicial do ajuste de contas feminista que abalaria a indústria décadas depois. George Reeves e Tony Mannix, a morte do Superman. O Superman original da televisão, George Reeves, entrou em um arranjo de homem mantido com Tony Mannix, glamourosa esposa do solucionador de problemas da MGM, Ed Mannix, em 1950. Tony presenteou Reeves com carros e uma casa em Benedict Canyon, enquanto Ed aprovava silenciosamente. Os segredos abertos de Hollywood favoreciam o controle dos estúdios. Os problemas surgiram quando Reeves se apaixonou pela socialite Leonore Lemon e anunciou planos de casamento. Nas primeiras horas de 16 de junho de 1959, Reeves foi encontrado morto a tiros em seu quarto. A polícia declarou suicídio, mas rumores circulavam de que Tony, desprezada, ou aliados da máfia de Ed, puxaram o gatilho. O mistério desencadeou uma onda de reformas na segurança do set e protocolos de manuseio de armas. Os seguradores exigiram avaliações psicológicas para atores de destaque, e o rótulo Maldição do Superman alertou produtores sobre os riscos de tipagem. O fascínio por crimes reais com a morte de Reeves abriu caminho para as modernas séries documentais limitadas, culminando em projetos como Hollywoodland, que misturaram reportagem e entretenimento. Paul Newman e Joanne Woodward. No palco da Broadway de Picnic, em 1953, o pai de 3 filhos Paul Newman, que era casado, cruzou olhares com a substituta Joanne Woodward e sentiu a temperatura subir. O caso deles ardia por 5 anos, através de encontros em motéis, apartamentos temporários, em casas de tijolos e telegramas codificados, assinados Picnic Paul. A culpa católica de Newman e sua imagem de herói de guerra saudável entraram em choque com os rumores dos tabloides, mas o Oscar de Woodward por As 3 Máscaras deu ao casal o controle da narrativa. Newman se divorciou em 1958, casou-se com Woodward dias depois e passou a lua de mel filmando The Long Hot Summer, vida e arte se misturando na umidade do Mississippi. O casamento de 50 anos do casal redefiniu o adultério como destino quando enquadrado como almas gêmeas, suavizando a reação dos fãs e guiando os departamentos de publicidade a preferirem arcos de redenção ao invés de negação. A parceria deles lançou a produtora independente, Newman Foreman, avançando acordos de participação nos lucros que empoderavam atores por trás das câmeras. Hollywood descobriu que confessar pecados e depois viver o conto de fadas poderia polir reputações mais brilhantemente do que qualquer campanha de negação. Rock Hudson e o casamento de fachada de Hollywood. Alto, com covinhas nas bochechas, Rock Hudson liderou as listas de bilheteria dos anos 1950 como a fantasia de tela de toda dona de casa, mesmo enquanto ele namorava homens como o ator Lee Garlington após o anoitecer. O agente Henry Wilson orquestrou um rápido casamento em 1955 com a secretária Phyllis Gates, uma vez que a revista Confidential ameaçou expor a homossexualidade de Hudson. O casamento dissolvido em 3 anos cumpriu seu propósito. Manchetes rebatizaram Hudson como marido dedicado. A indústria respirou aliviada. E Gigantes invadiu os cinemas. A fachada forçada de Hudson institucionalizou o casamento de conveniência, uma tática de estúdio que emparelhava estrelas queer com cônjuges heterossexuais para desviar dos moralistas e preservar ganhos internacionais. Os publicitários aperfeiçoaram grades de gestão de rumores, encontros falsos, fotos encenadas na praia, que depois protegeram gerações de artistas LGBTQ+. Décadas depois, revelações sobre a sexualidade de Hudson e sua morte por AIDS, em 1985, forçaram Hollywood a adotar a defesa da saúde pública e abriram a porta do armário para estrelas futuras. A lição? A verdade eventualmente vem à tona, e indústrias que a ignoram pagam com credibilidade. Vivien Leigh e Laurence Olivier. Em 1936, os atores britânicos casados, Vivien Leigh e Laurence Olivier, compartilharam um trem para Londres e decidiram em poucas horas que estavam destinados. O caso deles incendiou bastidores de palco, chateaux franceses e apartamentos no West End, enquanto bombas de guerra sacudiam janelas. Os magnatas de Hollywood viram uma vantagem estratégica. Escalar os amantes ilícitos como protagonistas garantiu uma química explosiva. Samuel Goldwyn financiou O Morro dos Ventos Uivantes, e Selznick escalou Leigh em E o Vento Levou, depois de Olivier gabar-se de sua paixão ao nível de Scarlett. Divórcios em 1940 permitiram um casamento em Santa Bárbara, mas as oscilações bipolares de Leigh e o ciúme de Olivier transformaram sua mansão, Knotley Abbey, em um teatro gótico. Sua tempestade convenceu os estúdios a segurarem as produções contra perigos emocionais e inspirou diretores de método a convidarem casais reais para um realismo ampliado.
ecos sentidos na escolha de Burt e Taylor 2 décadas depois. A cobertura da imprensa sobre suas batalhas deu origem ao correspondente de celebridades internacional, incorporando paparazzi em voos transatlânticos. Quando o casamento desmoronou em 1960, Hollywood aprendeu que a química vende ingressos, mas também que confundir papel e realidade pode devorar ambos. A velha Hollywood brilhava sob as lâmpadas de arco, mas era alimentada por segredos sussurrados em cabines telefônicas com cortinas e telegramas codificados. Essas 20 relações secretas não apenas apimentaram fofocas, mas também reestruturaram contratos, originaram crises de relações públicas, remodelaram a censura e até reescreveram as próprias histórias que a indústria ousou filmar. Cada olhar roubado traçava novas linhas de poder pelos estúdios e tabloides de escândalos. Se você ficou de queixo caído, curta, compartilhe o choque com um amigo e inscreva-se para mais histórias que a história tentou enterrar.